Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando nosso boletim Mercado do Boi, trazendo as informações desse mercado que tem uma tendência um pouco mais promissora do que na semana anterior. Desde a sexta-feira a gente já viu algumas mudanças concretas acontecendo e principalmente mudanças no mercado futuro. A gente vai conversar agora com a Mariane Tufani. A Mariane, ela é gerente de gerência. Vamos lá. A Mariane, ela é consultora de gerenciamento de riscos da StoneX. Estou vendo aqui agora. Está aqui com a gente para nos ajudar a entender a dinâmica desse mercado. Seja bem-vinda, viu, Mariane? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando a entender um pouquinho aí, principalmente desse momento de precificação da arroba. O que a gente vinha acompanhando, Mariane, era de uma pressão que estava diminuindo, mas na semana passada alguns sinais mostrando que o mercado já está um pouco mais otimista. Esses sinais vieram do mercado futuro. Conta para a gente, principalmente, quais são os motivos que fizeram o mercado futuro se animar um pouquinho mais na sexta-feira. Seja bem-vinda. Obrigada, Alexander. O prazer é meu, viu? Bom dia a todos. Realmente, como o Alexander falou, desde sexta-feira a gente viu primeiramente um otimismo muito mais por parte do mercado futuro, tá? A gente viu aí preços do mercado de outubro alcançando novamente patamares ao redor de 335. Esse valor não era visto desde o início de maio, e esse otimismo veio justamente por parte de notícias muito positivas que veio em relação àquelas plantas que estavam suspensas para as exportações para a China. Então, a gente viu de novo essas plantas sendo ativadas para as exportações, com exceção da planta de Mozarlândia, mas isso trouxe, obviamente, um otimismo aí geral, tá? Principalmente no mercado futuro, primeiramente. Muito bem. Esse destaque do mercado futuro é importante porque é a primeira indicação aí de que a gente pode ter mudanças no físico. Hoje é segunda-feira, muito provavelmente a gente ainda não vai ver esse reconhecimento aí pelo mercado físico, mas você vê essa possibilidade de reconhecimento aí desse novo cenário aí, qual a importância dessa retomada das plantas para exportação lá para a China nesse momento, Mariane? Sim, só queria deixar claro que não necessariamente porque o mercado futuro está subindo que o físico vai acompanhar de uma maneira tão intensa também no mercado físico, né? Mas isso é uma boa notícia, porque a gente pode ter aí uma flexibilização e uma futura demanda novamente da China, né? Mas a gente tem que ficar um pouco com cautela, principalmente porque a gente vê ainda o mercado físico bem ofertado, tá? Mas por a gente estar num início de mês que a demanda geralmente acaba melhorando também, isso pode animar pelo menos as compras novamente das indústrias, que a gente vê aí que estão com escalas bem alongadas, entre 9 e 10 dias. Então é um cenário, uma notícia muito positiva que pode dar aí pelo menos uma desaceleração na queda no físico também, tá? O enxugamento do mercado sendo providenciado aí por essas compras de início de mês, a necessidade talvez voltando aí de compras por parte dos frigoríficos e, obviamente, a gente tem que conhecer a demanda da China, né? Se de fato eles vão voltar a comprar desses frigoríficos. Uma coisa é a reabertura, outra coisa é a necessidade de compra deles, certo? Exatamente. A gente tem um cenário positivo que a gente está vendo que eles estão flexibilizando também a situação de Covid-0, os casos estão diminuindo, então a demanda deles podem voltar. Só que a gente ainda não sabe, é difícil prever nesse curtíssimo prazo, né? Outro ponto que a gente também tem que ficar bem de olho é o próprio câmbio, que a gente sabe que o câmbio baixo acaba prejudicando a nossa competitividade no mercado externo, né? E também, obviamente, as compras da China. Então, a gente tem muitas variáveis que a gente tem que ficar de olho para, de fato, isso acontecer e voltar com mais ritmo.
Hoje a gente está falando de um câmbio de perto ali dos 4,80. Esse patamar, ele é problemático ou já dá match aí, Mariane? Olha, se a gente vê perto dos 5,30, 5,10 que a gente viu no bem passado, né? Esse câmbio a 4,78, 4,80 não é tão positivo, porque acaba valorizando a nossa arroba no mercado internacional. Quando a gente fala em valorização, isso quer dizer menor competitividade, né, no mercado externo. Então, isso acaba prejudicando um pouco, né, pensando que a China ainda está voltando aos poucos, né, querendo aí pelo menos em termos de pressão, e não só China, mas também outros países que podem estar com menor poder de compra, e a gente sabe como que está o mercado internacional, inflação, enfim. A gente tem que ter um pouco de cautela nesse sentido, tá? Muito bem. Dólar, então, é um quesito importante de ser acompanhado também. Agora, vamos voltar, então, para essa questão do início do mês, da possibilidade de enxugamento aí desse mercado para criar a necessidade de volta às compras aí dos frigoríficos. Já deu para sentir alguma diferença? Já deu para sentir um mercado um pouco mais aquecido? No atacado, algum sinal de melhora? Por enquanto ainda não. Como você falou, a gente está na segunda-feira, né? Acredito que por volta de amanhã, lá pela quarta-feira, a gente começa a ver alguma mudança, se ela vier de fato, né? Mas por enquanto a gente não viu nenhuma mudança, né? Tudo estabilizado, né? O atacado aí, o boi casado ao redor de 18,80, então um preço bem inferior do que a gente viu há um mês atrás, né? Como eu falei, escalas bem alongadas, há dificuldade de escoamento também, né, nas próprias gôndolas, então por enquanto a gente não viu ainda. O que dá otimismo mesmo, volta a repetir, é esse início de mês que pode trazer aí uma recomposição de estoques e também um pouco mais de escoamento no varejo. Muito bem. Qual a média de escala que vocês estão trabalhando aí? Olha, está ao redor de 8 a 10 dias no geral, tá? Diminuiu um pouquinho, não? Diminuiu, mas ainda assim é uma escala bem confortável pensando nas indústrias, né? Ajuda na estratégia de compra e evita aí uma necessidade de sair correndo aí para comprar, né? Exatamente. A gente está falando de que preço da arroba, Mariane? Olha, se a gente olhar em Mato Grosso, está girando ao redor de 270 comum, e quando a gente fala do animal China, tem aí um prêmio no máximo de R$10, então um preço composto de 280, Goiás também ao redor de 270, e São Paulo um pouquinho maior, né, de 290 comum, com uns 20 de prêmio, chegando aí em 310. Ou seja, pelo menos voltamos ou temos aqueles 310 já sendo praticado por boi China no estado de São Paulo. Esse número que era pico acabou ficando aí meio que disputado pelo mercado, né? E vamos esperar para ver como vai ser a próxima rodada de negociação, mas tomara que de fato o mercado reafirme aí. O que a gente tem para dizer como sinalização é que o mercado futuro gostou dessa novidade das plantas, né? Isso é importante. Exatamente. E quem quiser já aproveitar, né, justamente, e vender esse animal, pelo menos garantindo esses preços atuais, já consegue, né? No mínimo aí 335 para outubro, por exemplo, via mercado financeiro. Agora, Mariane, como é que vocês aí na Stonex estão vendo o segundo semestre? Eu sei que ainda tem muita indecisão, muita interrogação, custo de produção, principalmente da dieta, ainda para se estabelecer, mas tem muito pecuarista esperando demais para ver. Será que não vai faltar oferta lá no final, não? Pode ser que sim, principalmente quando a gente fala em boitéis, a gente verifica uma dificuldade de animais nesses boitéis, tá? Então, assim, a gente pode ver, principalmente pensando no segundo giro de confinamento do ano, um pouco mais restrito, tá? Principalmente, justamente por conta dessa dificuldade de margem, né? Então, isso a gente pode ver, sim, uma oferta de animais de confinamento um pouco mais restrita. Muito bem. Isso teoricamente, é um cenário positivo para preço. Exatamente. Se a demanda chinesa voltar e se de fato houver uma recuperação aí da demanda interna, a gente tem um cenário positivo, né? Exatamente. Exatamente. Mas temos que esperar ainda cenas dos próximos capítulos. Exatamente, Alexandre. Muito bem.
Mariane, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. É importante entender essa possibilidade de um cenário novo. A pressão estava grande, intensa, a pecuarista já estava começando a ficar preocupado. Agora, uma última pergunta antes da gente encerrar. A oferta, o que você está vendo em termos de oferta aí? Está realmente diminuindo? Tende a diminuir daqui para frente? Atualmente a gente está vendo um mercado bem ofertado, tá? E não só de boi macho, mas também as fêmeas ainda estão compondo as escalas de abate, tá? E para esse primeiro giro de confinamento, a gente também está vendo que pode ser que seja mais ofertado, né? Então, esse primeiro giro, junto com esse atual cenário que o pessoal está começando a colocar animais, né, final de pasto, que não tem mais, então estão descartando, está compondo aí as escalas de abate, por isso que a gente vê ainda o mercado ofertado. E essa oferta, essa boa oferta, ela deve se prolongar ao longo de junho aí, na sua opinião? Exatamente, junho, julho, mais ou menos. Tá. Então a gente tem que contar realmente com o restabelecimento da demanda aí para conseguir enxugar isso, né? Exatamente, nesse curtíssimo prazo, sim. Boa, Mariane. Muito obrigado, viu? Volte sempre. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tá aí Mariane Tufani, Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi. Primeira boa informação, mercado futuro reagindo, animado aí com a volta das plantas que estavam suspensas por conta de problemas com o envio da carne para a China. Essa volta das plantas em operação é uma boa notícia, no entanto, a gente tem que ver se a demanda de fato está voltando e se essas plantas terão, de fato, capacidade aí de retomar imediatamente o envio de seus produtos lá para a China. E um segundo momento, um segundo fator que também ajuda nessa precificação é o início de mês, enxugando o mercado. Pelo que a Mariane falou, ainda existe um mercado bastante ofertado, tanto de carne quanto de animais. No entanto, uma demanda um pouco mais aquecida nesse início de mês tende a enxugar esses estoques para gerar, quem sabe, a necessidade de compra dos frigoríficos, que ainda têm escalas confortáveis, mas que, como a gente já mostrou aqui no Notícias Agrícolas, pararam de subir. Esses dois fatores, então, volta da China, ou pelo menos a suspensão, o fim das suspensões dos frigoríficos de exportação para a China, e esse início de mês são dois fatores que prometem aí dar alguma modificada, digamos, na precificação, mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Deixa eu passar para vocês como estão as negociações no mercado futuro, lá na B3, mercado em andamento nesse momento e trabalhando da seguinte forma. A gente tem para o boi, na B3, vamos lá, boi, o junho com queda de 0,31%, R$ 317,00. O julho já recuperando, R$ 325,00 com alta de 0,06%. Agosto, R$ 327,00, caindo 0,46%. E o novembro, mantendo os R$ 335,00 citados pela Mariane, negócios da última sexta-feira. Isso aí é o mercado do boi, o mercado futuro, o mercado lá na B3. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 312,50, uma alta de 1,25%. Tá aí, são as informações do mercado. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.